Bom, bom dia a todos vocês, né, que vocês sejam bem-vindos aí a esse primeiro momento síncrono da disciplina de matemática referente ao terceiro trimestre, né, ainda calendário escolar 2020. Quem diria, né? Acho que nós conversávamos muito no início da paralisação das aulas presenciais, fazíamos lá algumas estimativas quanto à duração dessas aulas remotas, e a gente sempre falava, né, lá em março, abril, a gente falava da possibilidade de um retorno em junho, aí depois cogitávamos lá a possibilidade, né, talvez em agosto, e a gente foi protelando, foi prorrogando, né, as normativas aí do Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, foi protelando, e nós estamos aí prestes a completar um ano distantes, né? Infelizmente, distantes presencialmente ali das nossas aulas, né? Dia 16 de março está chegando, e 16 de março a gente completa aí um ano dessas aulas remotas, né? Bom, pessoal, ruim, a gente já cansou de falar sobre isso, né? Ruim as aulas remotas em alguns aspectos, não se compara com aquele contato pessoal ali no ambiente de sala de aula, né? Aquela rotina do sair de casa e ir para um ambiente apropriado de estudos. Essa rotina faz falta e muita falta, né? Eu acho que tanto para nós professores quanto para vocês alunos. Porém, tem também lá as suas vantagens que a gente já comentou, né? Como, por exemplo, muitos de vocês não residem em Morrinhos, residem em municípios um pouco mais distantes da escola, e mesmo aqueles que residem em Morrinhos, tinha lá, né, aquela questão do deslocamento para a escola, o levantar muito cedo, então tudo isso impactava ali, de alguma forma, no dia a dia de vocês. E agora a gente, querendo ou não, a gente tem também essa vantagem de estar aí no conforto de casa, né? Eu vejo isso como um dos pontos favoráveis. O outro ponto favorável é que vocês têm aí videoaulas que podem ser assistidas repetidas vezes, claro, a depender do grau de interesse de cada um de vocês, né? O momento de uma aula ao vivo como essa sendo gravada, então você que está participando, se quiser rever depois, pode rever, quem não pôde participar vai poder assistir depois, enfim, tem lá as suas vantagens. Vida que segue, vamos levantar a cabeça, afinal de contas, assim eu espero, que você esteja com saúde, seus familiares, e tendo saúde, a gente, com dedicação, com esforço, vai rompendo aí as barreiras de dificuldades que surgem no processo de ensino-aprendizagem, e a gente vai colhendo, sim, resultados, e bons resultados. Eu tenho certeza que os meus alunos, as minhas alunas aí que têm levado as aulas de matemática a sério, não podem dizer que não houve nenhuma aprendizagem ou mínima aprendizagem durante todos esses meses. Acho que a gente está colhendo, sim, bons resultados aí, a gente está tendo, sim, oportunidade de ir qualificando a cada aula, a cada encontro da disciplina de matemática, tá? Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, antes da gente começar o conteúdo sistemas lineares, eu gostaria de apresentar para vocês aqui, na verdade apresentar não, né, recordar, melhor dizendo, o plano, o PPC do curso de vocês, né, especialmente, claro, a parte que fala sobre a disciplina de matemática. Vocês estão visualizando a minha tela?
Sim. Sim. Beleza. Galerinha, meu objetivo aqui é só esse aqui, ó, recordar com você o seguinte, a disciplina de matemática do segundo ano, valendo aí tanto para informática, quanto alimentos, agropecuária, os 3 cursos técnicos aí, as disciplinas do núcleo comum, né, as disciplinas do ensino médio, elas têm ementas idênticas nos 3 projetos de curso, tá? E aí a disciplina de matemática, então, ela tem que cumprir 126 aulas de 45 minutos. Então, nós estamos aí agora para complementar essa carga horária no 3º trimestre, e eu queria aqui recordar com você quais eram os conteúdos programáticos para o segundo ano. Então, nós tínhamos lá função exponencial, logaritmos, progressão aritmética, progressão geométrica, geometria espacial, matrizes, determinantes e sistemas lineares. Então, observe que função exponencial, logaritmos, PA, PG, matrizes, determinantes, já foram trabalhados. Então, resta para nós, nesse 3º trimestre, trabalhar os temas sistemas lineares e geometria espacial. Então, nós temos 7 encontros a serem executados durante esse trimestre e nós iremos abordar esses temas, tá? Então, nós vamos falar sobre sistemas lineares nesse encontro e no encontro de sexta-feira, os 2 primeiros encontros, e os últimos 5 encontros da disciplina de matemática, complementando a carga horária anual, então, nós iremos abordar o tema geometria espacial, tá? As atividades avaliativas seguirão mais ou menos aquele mesmo ritmo que nós estávamos acostumados, listas de exercício ou questionário, tá? A pontuação, nós temos 40 pontos para serem distribuídos nesse 3º trimestre, e eu irei distribuí-los da seguinte maneira: os 5 primeiros encontros, nós iremos avaliar em 6 pontos. Então, 5 vezes 6, 30. E os 2 últimos encontros, valendo 5 pontos cada um. Então, 2 vezes 5, 10. E aí, completa os 40 pontos distribuídos aí a disciplina de matemática, tá? Vamos, então, iniciar o nosso conteúdo, sistemas lineares. Antes de iniciar aqui, eu só queria fazer a observação de que vocês têm aí, espero que todos tenham lido a carta de navegação desse primeiro encontro e entenderam que o objetivo desse encontro primeiro, trazer para vocês a correção das questões que envolveram as atividades avaliativas do 5º e 6º encontro referentes ao 2º trimestre, tá? Foram um total de 6 questões. Então, estão aí disponibilizadas as videoaulas individualizadas, cada videoaula tratando de uma dessas 6 questões. Espero que você já tenha assistido, se não assistiu ainda, dedique um tempinho para assistir cada uma dessas videoaulas e vá corrigindo a sua resolução aí no seu caderno, verificando os acertos, os erros, enfim, consolidando aí a aprendizagem em matrizes, tá? Sexta-feira trarei a resolução das questões do 7º e 8º encontro, fechando assim a correção de todas as questões propostas durante o 2º trimestre. Então, é um objetivo que eu tenho, um compromisso, melhor dizendo, que eu tenho em todas as atividades propostas, posteriormente encerrado o prazo de envio, eu apresentar a resolução dessas questões, dando um feedback a vocês. Por quê? Porque você tenta fazer a questão, é natural que às vezes aparecem lá as dificuldades, e depois você tem a oportunidade de tirar essas dúvidas. Assistindo as videoaulas, ficando em dúvida em alguma questão ou outra ainda, já sabe,
me chama no WhatsApp ou manda um e-mail que a gente fala um pouco mais a respeito daquele assunto, tá? Bom, estão visualizando bem a minha tela? Sim. Então, dedica... Sim. Beleza. Dedica, então, galerinha, muita atenção durante essa aula, porque nós vamos tratar do tema sistemas lineares, vamos iniciar esse tema e continuar no encontro de sexta-feira, e já chama sua atenção. Galerinha, aprender a lidar, primeiro, a reconhecer um sistema linear e técnicas para resolvê-lo é de grande importância para vocês no dia a dia, para vocês na área técnica, numa área a depender da área profissional que você venha a exercer futuramente, e falando em processos seletivos, em vestibulares, processo seletivo como o Enem, vestibulares das variadas universidades aí, esse tema é importantíssimo, tá? Aparece bastante nas provas. E detalhe, não só na prova de matemática, muitas vezes é um tema abordado, inclusive, em outras áreas, como química, física, talvez até em geografia, em biologia, a depender da contextualização da questão, você acaba recaindo em um sistema linear e tendo que resolvê-lo para dar andamento na resolução da questão. Tá? Então, vamos comigo aí, por favor. Bom, primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai construir aqui a situação bem, vamos dizer assim, cadenciada, tá? Eu quero que você... Professor, Oi. o Kaique tá tentando entrar na sala. Ah, deixa eu sair aqui do compartilhamento aqui da tela. É porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não consigo visualizar. Bom, acredito que agora não tem mais ninguém aguardando. Isso. Bom, então agora podemos voltar aqui. Voltar a visualizar a tela? Sim. Beleza. Galera, então olha só, vamos começar passo a passo a entender, a aprender primeiramente, reconhecer o que é um sistema linear. Porque se você sequer sabe o que é isto, como que a gente vai aprender a resolver, a encontrar soluções de um sistema linear se eu nem sei o que é um sistema? E mais ainda, ao final dessa aula, eu quero que você tenha aprendido. O objetivo é que você aprenda a reconhecer uma equação linear, em seguida, reconhecer um sistema linear e, ao final, aprender técnicas para resolver algum modelo de sistema linear e aplicar essas técnicas de resolução em problemas contextualizados, tá? Esse é o traçado dessa aula nossa de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai recordar o que é um monômio, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos de monômios. Então, primeiro exemplo, x, simplesmente x. Segundo exemplo, 3x². Terceiro, x² vezes y. 5, simplesmente o número 5. Também um exemplo de monômio. Meio vezes x² vezes y vezes z². Um outro exemplo de monômio. y². Também um exemplo de monômio. Bom, o que nós vemos em especial em todos esses exemplos? No quarto caso, nós temos um caso específico onde não tem letra, tá? Então, esse caso aqui é exemplo de um monômio numérico. Nos demais casos, nós temos a presença de letras, e eu chamo a sua atenção para um fato importante. Repare que todo momento que apareceram letras, essas letras têm como expoente um número natural. Lembrando, números naturais, 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, são os números inteiros não negativos. Portanto, inicia-se a partir de 0. Observe esse x. O expoente é 1. Né? Então, quando você fala x, está falando em x elevado a 1. 3x ao quadrado, ó, expoente é 2. Ó, x ao quadrado vezes y, expoente é 2, aqui expoente é 1. Ó, 2, 1 e 3. Aqui o expoente é 3. Então, primeira característica de um monômio é que as incógnitas sempre estarão elevadas ao número natural. Segunda característica de um monômio é que não existe ali as operações de adição e ou subtração. A operação envolvendo os termos desse monômio é sempre uma multiplicação. Então, aqui você observa, ó, né, a multiplicação acontecendo nesses casos. Ó. E aí eu trouxe aqui para você a caracterização. Esse monômio significa monômio com parte numérica sendo 1. O que significa isso? Você sabe que aqui, ó, existe um número 1 multiplicando esse x. Falar em x é o mesmo que falar em 1 vezes x. Então, esse monômio é um monômio com parte numérica sendo 1 e parte literal representada por x. O que é parte literal? É aquela parte, aquele bloquinho formado pelas letras. Então, em todo monômio, você vai ter a parte numérica e a parte literal. Então, nesse caso do primeiro exemplo, a parte numérica é 1 e a parte literal é x. E aí, turma, por que a gente fala que esse monômio tem grau 1? Quem determina o grau do monômio é a soma dos expoentes dessas letras, dessas incógnitas. Nesse caso aqui, como só temos uma letra, portanto, o expoente 1 é o grau desse monômio. Então, o que nós temos aqui no primeiro exemplo? Um monômio de parte numérica sendo 1, parte literal sendo x, portanto, um monômio de grau 1. No caso 2, monômio com parte numérica sendo 3 e parte literal representada por x ao quadrado. Por isso eu falo que esse monômio é de grau 2. Próximo caso, monômio com parte numérica também sendo 1. Observe que se não está escrito, né, esse multiplicador é o número 1, já que o 1 é aquele elemento neutro da operação de multiplicação, né, quer dizer que todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Então, quando eu falo em x ao quadrado vezes y, eu estou falando em 1 vezes x quadrado vezes y. Então, a parte numérica é 1, parte literal representada por x ao quadrado vezes y, portanto, grau 3. Por que o grau é 3? Eu disse que o que determina o grau de um monômio é a soma dos expoentes das incógnitas, das letras. Por isso, 2 mais 1 aqui, então, grau 3. Nesse quarto caso, a gente fala isso aqui, ó, é um monômio numérico. Parte literal é indefinida. Por que é indefinida, PC? É porque, nesse caso, você fala que um monômio tem grau 0. Olha exemplos que eu trouxe aqui. Falar no monômio 5 é o mesmo que falar em 5 vezes x elevado a 0. Ou, se quiser incrementar mais, e recheando isso aqui de letras, e detalhe que todas as letras terão expoente 0. Como tem aquela fala, né, de que todo número elevado a 0 é 1, e nós já aprendemos o porquê que isso é verdade, então, não precisa de eu representar isso aqui, eu simplesmente indico 5. Então, sempre que você vê o monômio representado apenas pela parte numérica, você entende que a parte literal não dá para prever quem seria essa letra, e nem precisa prever porque essa letra estaria elevado a 0. Então, trata-se de um monômio de grau 0. No quinto caso, nós temos aqui um monômio com a parte numérica sendo meio e a parte literal representada por x quadrado vezes y vezes z ao cubo. Portanto, grau 6. Olha a soma dos expoentes. 2 mais o expoente 1 de y mais o expoente 3 de z. Então, somou 6. E o sexto caso é um monômio com parte numérica outra vez sendo 1,
parte literal representada por y ao cubo, portanto, grau 3. Turma, conta para mim, ficou claro, ficou entendido o que é um monômio? Você consegue bater o olho numa expressão e reconhecer um monômio? Ficou bem claro, professor. Ficou. Ó, como eu não fiquei ainda totalmente seguro com a sua fala, Lucas, eu trouxe aqui contra-exemplos. Eu pensei, bom, aquilo lá é monômio. Agora mostra o que não seria um monômio, né? Olha aqui, ó, esses casos, ó. Ó, todos esses casos são contra-exemplos de monômio. Quando eu Porque falo envolve contra, subtração ou subtração, adição, né? Tem que ser exato. multiplicação. Aqui, ó, a primeira problemática, Lucas, que eu trago Também no aqui, expoente é porque tem um número inteiro, no caso. aqui, É um ó, número expoente natural. negativo, né? Expoente não pode ser negativo para ser chamado de monômio. Eu não posso ter a operação de adição, né? Aqui, na verdade, olha para você ver que detalhe interessante. Vamos já aproveitar e recordar outra coisinha, um outro nome técnico importante. Você concorda que esse bloquinho, x ao quadrado, isso é um monômio? Sim, só o x ao quadrado é um monômio. Só o y também é um monômio? Sim, Sim. também é. Beleza. Quando você tem monômios agregados por uma adição ou subtração, você fala que você tem aqui, então, um polinômio. Então, poli quer dizer vários. Então, são vários monômios interligados por uma adição ou uma subtração. Então, como aqui é monômio, você tem um polinômio. E quando esse polinômio é formado apenas por dois monômios, ainda tem um nome mais específico ainda. Você chama isso aqui de binômio. Então, nós temos aqui um binômio formado pelo monômio x² e pelo monômio y. Professor, mas aí essa classificação que o senhor deu vai ser só quando for adição e subtração, né? Ou Isso. igualdade também funciona? Exato. Se aqui fosse multiplicação, Seria monômio. aí seria um único monômio, não é? x² vezes y, como nós vimos nos exemplos anteriores. E aí x² vezes y é o monômio de grau 3. Porque o expoente do x é 2, expoente do y é 1, soma expoente, grau, melhor dizendo, grau 3. Beleza? Beleza. Ó, 1 sobre x ao cubo. Ora, isso é x elevado a menos 3. Lembra que nós aprendemos a fazer isso aqui, ó, aquela inversão, né? Então, para ser um monômio, a letra, a incógnita, ela não pode ser apresentada no denominador de uma fração. Porque se ela for representada no denominador de uma fração, caracteriza aqui aquela inversão, e quando eu faço essa inversão denominador-numerador, lembra que o símbolo é fazer a troca do expoente, a troca do sinal, desculpa, do expoente. Então, o expoente que era 3 positivo passará a ser 3 negativo. Aqui, ó, estava indo tudo bem, né? X ao cubo vezes y ao quadrado vezes, mas aí aparece um expoente negativo em z. Por isso que esse bloco deixou de ser chamado de monômio. E aqui, raiz quadrada de x, poxa, o x em uma raiz quadrada significa x elevado a meio. Olha o expoente não sendo um número natural. O expoente agora é um número decimal, é o número meio. Então, isso faz com que a expressão raiz quadrada de x também não seja um monômio. Posso caminhar? Pode. Professor, mas aí se fosse só a raiz quadrada, seria? Raiz quadrada de x? Então, é o que nós temos aqui, né? Raiz quadrada de x. O que você tem que entender é que pronunciar raiz quadrada de x é igual a pronunciar x elevado a meio. Lembra que a gente usava isso muito lá em equações exponenciais, em logaritmos, a ideia de escrever
um radical em forma de potência? Ah, é verdade. Agora eu Aí tô tem aquela lembrando. definição, né? Que o número meio aqui, ele surge de onde? É o expoente de x sobre o índice do radical, que nesse caso é uma raiz quadrada, por isso que o índice é 2. Entendi. Certo? Então não é monômio, tá? Por quê? Por que não é monômio? Porque para ser monômio, o expoente da letra, da incógnita, tem que ser necessariamente um número natural. Posso caminhar? Pode. Galerinha, Pode. olha que parte legal agora. A gente aprendeu, então, o que é o monômio. Muito bem, então agora a gente já é capaz de reconhecer, bater o olho numa expressãozinha algébrica. Quando eu falo expressãozinha algébrica, quer dizer assim, tem número, tem letra, tal, né? A gente aprendeu a bater o olho numa expressão e reconhecer se é um monômio. Agora, olha o que eu estou interessado, um pouco mais específico agora. Exemplos de monômios constituídos por apenas uma incógnita e de grau 1. Ou seja, uma letra só e de grau 1. Eu tenho lá esses exemplos, ó. O x outra vez, x sozinho, bonitinho lá, tal. 3y, 5z, 1/3 de x. Raiz quadrada de 2 vezes x. Lucas, saca só aqui, hein? Quem está na raiz é apenas o 2. Então, aqui você tem um monômio. Por que eu tenho um monômio? Porque a operação é multiplicação, a raiz quadrada de 2 é a parte numérica do monômio. A parte numérica pode ser qualquer número real, então pode ser inteiro, número decimal, raiz, positivo, negativo, tá? E o x, que é a parte literal, tem expoente 1. Então, isso aqui é um monômio constituído por apenas uma incógnita e de grau 1, tá? Esse caso, ó, menos 7 vezes W, aí o que eu falei, ó, parte numérica é negativa, ó, parte numérica decimal, parte numérica inteira e positiva, não tem problema, parte numérica pode ser qualquer número real. Todos esses casos, o que você percebe? São monômios formados por uma única incógnita e essa incógnita é elevada a expoente 1. Certo ou não? Certo. Por que eu quis falar agora, nesse momento, especificamente desses modelos de monômio, que obedeçam essas duas condições? Porque é deles que eu preciso para te ensinar o que é uma equação linear. Exemplos de equações lineares. Primeiro, galerinha, falávamos isso bastante lá em 2019. O que é uma equação no âmbito geral? Uma sentença matemática que envolva igualdade. Isso é uma equação. O que eu quero nesse momento? Eu quero que você aprenda o que é uma equação linear. E aqui agora vem a seguinte definição. Uma equação será chamada de linear se ela for constituída por monômios numéricos ou monômios que têm parte literal e essa parte literal representada por apenas uma letra e de grau 1. Então, observa aqui para você ver uma coisinha. Ó, o que nós temos aqui nessa equação? Temos x, temos o número 10 e o 0 do outro lado. O que significa isso? X é um monômio, parte numérica é 1, o expoente é 1, então aqui é um monômio formado por uma única letra de expoente 1. Aqui é um monômio numérico. Esses monômios estão interligados através de uma subtração ou poderiam estar interligados através de uma adição. Vamos correr outros exemplos para você ir compreendendo melhor. Ó, vai olhando comigo, ó. O 2x é um monômio? Bora participar. Liga o seu microfone.
2x é um monômio? Sim. Sim, acho que é, né? Não sei. Parte numérica quem é? É o 2. Parte literal. X. O X. Aí você vai olhar, cara, é um monômio por quê? Porque o expoente é 1, é um número natural. E aí é um monômio formado por uma única letra e essa letra de expoente 1. Vai para o próximo. 3y também é um monômio? É. Mesmas Sim. características do 2x, não é? Isso. Sim. O menos 3 é um monômio numérico. Certo ou não? Certo. Então pronto, cara. Você sabe reconhecer o que é uma equação linear. Olha o conceito de equação linear. São equações, portanto, são igualdades que envolvem ou monômios numéricos, ou, se for monômio com parte literal, se for monômio com letra, essa letra tem que estar sozinha, cada monômio tem que ser formado por uma única letra, e essa letra de expoente 1. Pronto. Então, ou o monômio é numérico, ou se ele tiver parte literal, a parte literal tem que ser formada por uma única letra, e essa letra de expoente 1. Então, vamos correr outros exemplos. Olha esse exemplo. Lê para mim, o que está escrito? Vai. 1 sobre 2 vezes A menos B mais 5 vezes C igual a 0. Então, vamos lá. Meio vezes A é um monômio? Sim. Formado por uma única letra, que é a letra A, e esse A de expoente 1. Portanto, tenho aqui meio como sendo a parte numérica e A como sendo a parte literal desse monômio. Isso. B, também, uma única letra, expoente 1. 5C, também, uma única letra de expoente 1. E o 0, um monômio numérico. Obedeceu todas as características ou não obedeceu? Obedeceu. Então, isso aqui é uma equação linear. Nas incógnitas A, B e C. Outra. Olha aí. X, Y e Z. Todos de expoente 1, bonitinho. Cada bloquinho só tem uma letra. E aqui, um monômio numérico. Então, também é uma equação. Olha a igualdade que caracteriza a palavra equação. É uma equação linear. Ixi, agora ficou feio demais, olha. É uma equação linear? Sim. Quem que é a parte numérica desse monômio? É 2 elevado a meio. Ou seja, a raiz quadrada de 2. Isso. Né? Parte literal, x. Olha o próximo monômio, y. Olha o outro, 2. Olha do outro lado da igualdade. 2 terços vezes 2 Z. terços de z. E o outro monômio, 2y. Todos os monômios 2 dados. têm uma única letra de expoente 1 ou é um monômio numérico, como é o caso do 2. Então, é uma equação também chamada de linear. Oi, quem chama? É Amanda. Oi, Amanda. Eu ainda não entendi, não. Vou te mostrar contra-exemplos. A gente viu esses exemplos aqui, eu estou dizendo que todos esses exemplos são exemplos de equações lineares. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um comparativo do contrário. Você saber comparar, olha, essas equações são lineares e me mostra aí, PC, uma equação que não seria linear. Contra-exemplos. Compara comigo, Amanda. Qual é uma diferenciação que você nota dessa equação para as modelagens anteriores? Tem alguma diferença? O primeiro número aí é negativo. É isso? Tá, mas isso não é problema porque é o seguinte, a parte numérica aqui ser menos 2, aqui já vinha acontecendo. Ó, por exemplo, aqui, ó, a parte numérica aqui era menos 2, aqui era menos 1, aqui menos 3. Então não tem problema. As duas letras juntas? Aí, ó, esse já é um problema. Nós falamos o seguinte, que para ser equação linear, cada monômio pode ser formado por apenas uma letra. Aqui você tem uma operação de multiplicação, então isso aqui, ó, esse bloquinho,
Ele é um monômio, é um monômio. Por quê? Porque o expoente de y é 1, é natural, o expoente de z é 2, é número natural. Então, formado por duas letras, nós não queremos isso para ser uma equação linear. Queremos que cada monômio seja formado por apenas uma letra. Outro detalhe, essa uma letra tem que estar elevado a 1. E aqui, por exemplo, o z está elevado a 2. Olha aqui esse caso. Esse daí, a incógnita y está elevada a número negativo. Pronto. Então, essa equação não pode ser chamada de equação linear. PC, quando a equação não pode ser chamada de linear, como é que eu chamo? Não linear. É esse o termo mesmo. Então, aqui, ó, são exemplos de equações não lineares. Aqui, ó, não é linear porque o expoente é menos 1. Perfeito. Olha esse caso. Qual que é o problema desse caso? 2a menos 1 sobre b menos c igual a 1. Por que que essa equação não é chamada de linear? Esse eu não sei, não. Sabe? Aqui, ó, o que nós falamos agorinha? 1 sobre b. Nesse bloquinho aqui, você tem a letra aparecendo no denominador da fração. O que que significa isso? 1 sobre b, na verdade, é o mesmo que b elevado a menos 1. É o mesmo caso que aconteceu aqui, ó. Y elevado a menos 1, Amanda e demais colegas, é o mesmo que 1 sobre y. Então, não pode, tá? A letra não pode aparecer no denominador de uma fração, porque iria caracterizar uma potência com expoente negativo. Entendi. Ô, PC, Opa! Quem fala? sou eu, Guilherme. Ô, Guilhermão, e aí? E se no primeiro exemplo, o x tivesse elevado a dois números que a soma desse 1? Seria linear ou não? Aqui? Não, no outro. Aqui. No outro. Isso, o x aí. Se ele tivesse elevado a dois números que a soma dos dois desse 1, ainda seria linear ou não? Beleza, beleza, ok. O que importa é o resultado final, você já falou para mim. Ali o expoente tem ali uma expressãozinha numérica, tal, que quando eu organizasse, ela chegaria em 1. Tá valendo, beleza. Não tem que estar aquele 1 às vezes prontinho, né? Às vezes o 1 não está prontinho, mas chega assim nesse 1. Então tá Ok? certo. Olha esse quarto caso. Por que que essa equação é não linear? Conta para mim. Porque tem duas letras juntas. Aí, ó, ou seja, tem a multiplicação de duas letras aqui, ó. Então isso aqui não é uma equação linear por conta disso, tá? Olha esse caso. Por que que essa equação não é linear? Porque a raiz não tem um número. É porque quem está na raiz, Guilherme, é x, né? Não é um número, é a letra. E aí, nesse caso, raiz quadrada de x é aquela história do x elevado a meio. Ou seja, o expoente é meio. O expoente não pode ser meio, o expoente tem que ser um número natural. Tudo bem? Então, isso aqui não é monômio, tá? E piorou falar em monômio de expoente 1 para esse caso. Então, o expoente, na verdade, desse x não é 1, é meio. Então, essa equação é também uma equação não linear. Então, resumindo, todos esses casos são exemplos de equações lineares, todos esses casos são exemplos de equações não lineares. E o que que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com equações que sejam lineares. Então, nós vamos agora o seguinte, faz um filtro comigo. Você entendeu o que que é um monômio no âmbito geral? Em específico, entendeu o que que é um monômio numérico ou formado por uma parte literal, mas essa parte literal tendo uma só letra e de expoente 1? A partir desses dois conceitos, você acabou de entender o que é uma equação linear. Agora que você sabe reconhecer o que é uma equação linear, vamos então falar sobre sistemas de equações lineares. O que é um sistema de equação linear? A palavra sistema quer dizer assim, ó,
Você tem uma situação, problema, onde a modelagem dessa situação, problema, gera mais de uma equação linear, ou seja, duas ou mais equações lineares. Aí você usa a palavra sistema. Então, nós temos aqui, ó, trouxe variados exemplos. Bate o olho nessa escrita, nessa estrutura matemática. Sempre que você quer falar que existem duas equações ou mais a serem respeitadas, a serem validadas num problema, você usa essa simbologia. Você abre uma chaves e lá, nessas chaves, você descreve todas as equações envolvidas. Essa estrutura é a estrutura que a gente tem de por sistema. Quando as equações desse sistema são todas equações lineares, eu falo, então, que nós temos ali um sistema linear. Então, x menos 2y igual a 4 é uma equação linear. X menos 4 igual a 0 é também uma equação linear. Então, nós temos aqui um sistema linear. Oi! Concordam com esta minha afirmativa? Concordo. É verdade que x... Agora você está afiado. Agora vocês estão craque nisso. X menos 2y igual a 4. Todos têm convicção. É uma equação linear? Sim. Sim. X menos 4 igual a 0 é também, não é? É. Então pronto, cara. Então por isso que você chama isso aqui de sistema linear. Vamos varrendo aqui outros exemplos. Dá uma observada nesse caso. Ambas as equações são equações lineares? Sim. 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 E esse? Não. Não? Por que que esse terceiro exemplo não é um exemplo de sistema linear? Porque o meio não tem uma letra. E por causa que a primeira lá, o A também não tem um número do lado, eu acho, não é, professor? Sei lá. É, Eu acho Não, mas o A ele sempre tem um número multiplicando aí, que no caso é 1. tem um ali na frente do Tem A. um aqui, né? Tem um aqui no B, assim como tinha aqui no Y, tinha aqui no X, né? Pra mim Toda é. vez que esse multiplicador não está escrito no papel, Gabriel, esse multiplicador lembra, tá? Ele existe, ele é o número 1. Por quê? Porque quando você lê, por exemplo, aqui, ó, 1 vezes A, é o mesmo que escrever A. Por isso que a gente não coloca esse 1 no papel, tá? Então, Ah, sim. A igual a B menos 2, cara, belezinha, uma equação linear. Olha lá, esse monômio formado por uma única letra de expoente 1, esse monômio formado por uma letra de expoente 1, e esse monômio aqui é o 2, um monômio numérico. Eu acho que no caso aí a segunda equação linear, acho que ela não é porque o 2, no caso, seria o mesmo que a gente colocar 2 elevado a menos 1. Não é? Não, mas aí, o Cauã, o que que não pode acontecer, cara? A letra, a incógnita é que não pode ser elevada a um número negativo. Aqui, ó, o número meio se enquadra no mesmo quesito do número 2. É um monômio numérico. Monômio numérico. Problema nenhum. Ó, vamos lá, vai passando comigo. O bloquinho 2B é um monômio? É. Quem é a parte numérica? É o 2. 2. Quem é a parte literal? B. B. Expoente é 1? É. Pronto. O número meio. Ah, não tem letra acompanhando. Não tem problema, significa dizer que é um monômio numérico. Certo. Do outro lado da igualdade, quem tem? O A. E Quem do que é a lado é parte 1. numérica aqui? Vai, quem que é a parte Eu. numérica? 1. É 1. A parte literal. A. Expoente é 1. Pronto. Então tá valendo, Professor. cara. Isso aqui é também uma equação linear. Professor, mas eu tenho uma dúvida. Ah, Por que que quando com um meio é uma equação linear? Por quê? O que que aconteceu que o meio acabou causando uma equação linear? é porque é o seguinte, não tem letra.
Gabriel, o que não pode ocorrer, que a gente viu lá no contra-exemplo anteriormente, é ter uma fração onde no denominador da fração tem letra. Ah, sim. Então, se, por exemplo, tivesse um A aí do lado, já não era mais uma equação linear. Pronto, acabou. Já não é equação linear. Perfeito. Ah, sim. Entendi. Obrigado. Massa, posso seguir? Pode. Pode. Olha esse quarto exemplo. Agora eu tenho os 3 primeiros exemplos eram sistemas constituídos por 2 equações lineares. O quarto exemplo, o que difere? Continuam sendo todas equações lineares, só que agora eu tenho um sistema com 3 equações lineares. Certo, gente? Certo. Certo. O que é que Tranquilo. você tem? Você tem uma estrutura, uma situação problema, onde a modelagem matemática dessa situação problema gerou 3 incógnitas e também 3 equações. Só isso que mudou. Você só expandiu o número de equações e o número de incógnitas, o número de letras que aparecem nesse sistema. Ô, PC, Opa! tem como uma equação que não é linear virar linear? Não, cara, não tem. Assim, na verdade, Guilherme, quando você fala ela não era linear e virou linear, então é que, na verdade, ela já era linear, porque algumas parcelas ali, talvez, eram passíveis de simplificação, e quando simplificado, tornava linear. Eu vou chegar numa questão, inclusive uma questão do Enem, daqui a pouquinho, e vai de encontro com a sua indagação. Vai ficar melhor para você compreender lá comigo. Só um minutinho que a gente chega lá. Olha esse caso. Todas, vamos, gente, com firmeza. Todas as equações são lineares ou não são? Então, Sim. Pronto, sistema linear. Nossa, PC, como é que eu resolvo esse tipo de sistema? Como é que eu encontro aí os valores para x, y e z? Você vai aprender comigo. Não hoje. Sistemas grandão assim, sexta-feira. Tá? Sexta-feira eu vou te ensinar técnicas para resolver um sistema linear como esse. Professor, e pode ter até quantas equações? Tem um número máximo ou não? Tem não, cara. Tem não. Aqui nós estamos na educação básica, nós estamos no ensino médio. Aqui, em geral, Lucas, os sistemas lineares que você vai deparar, a grande maioria dos casos, ou são sistemas 2 por 2. O que quer dizer isso, PC? 2 por 2? Assim, 2 equações e 2 incógnitas apresentadas no sistema. Certo? Aqui, todos 2 por 2, 2 Certo. equações e 2 incógnitas. Ou, no máximo, você terá um sistema dessa forma: 3 equações e 3 incógnitas sendo apresentadas. Sistemas 4 por 4, sistemas com 4 equações lineares, ou, sei lá, 3 equações, mas com 4 incógnitas, raramente você vai deparar com uma situação problema que vai envolver esse tipo de sistema. A nível superior, e eu sei, Lucas, que você quer fazer agronomia. Tem na agronomia, professor? Cara, aí é o seguinte, você vai deparar, você pode, não vou falar que vai, né? Não vou cravar que vai, mas você pode deparar, cara, com situações, problemas envolvendo sistemas gigantes. Às vezes você está numa situação, problema que você tem lá mais de 3 variáveis que envolvem naquela situação. Você tem situações, por exemplo, que envolvem temperatura, tempo, dimensão de uma área, por exemplo. Então, tudo isso são variáveis. Tudo isso são elementos que sofrerão variações na sua análise. E isso vai gerando equações, vai gerando um sistema grande. Agora, para te dar um alento, é que na área técnica, na sua área da agronomia, ou outras áreas aí que alguns de vocês queiram estudar, deparando com esse tipo de sistema, hoje existem, né, vários softwares computacionais que vão te auxiliar na resolução desses sistemas, sem que você tenha que debruçar no lápis e papel para resolvê-lo.
Afinal de contas, resolver esses tipos de sistemas não é uma tarefa fácil, é uma tarefa matemática complexa. Aqui, ó, também, né, 3 equações lineares, ó, 3 incógnitas. Aí, ó, que já nesse caso, você tem só 2 equações, porém, existem 3 incógnitas. Aqui já ao contrário, ó, existem 3 equações formado aí apenas por 2 incógnitas, tá? Deixa eu aproveitar aqui e te passar um novo conceito. Sistemas lineares formados por mesma quantidade de equações e mesma quantidade de equações e incógnitas são chamados de sistemas lineares normais. É o caso aqui, ó. 2 equações, 2 incógnitas. Ó, 3 equações, 3 incógnitas. Ah, PC, mas aqui não tem incógnita X. Não, cara, você vai olhar no sistema de modo geral, tá? Então, olhando o sistema de modo geral, aqui são 3 incógnitas que são apresentadas e 3 equações. Então, é um exemplo de sistema normal. Aqui também é um sistema normal, também, já que não é, porque eu tenho 2 equações e 3 incógnitas. Aqui também não é normal, porque nós temos 3 equações e apenas 2 incógnitas. Muito bem. Ufa! Galerinha, agora você chegou no seguinte estágio comigo. Você já sabe o que é um sistema linear. Então agora você vai aprender comigo técnicas para resolver um sistema linear. Na aula de hoje, eu vou abordar apenas sistemas lineares 2 por 2. 2 equações e, no sistema, aparecendo apenas 2 incógnitas, tá? Na verdade, isso aqui não é novidade, cara. O meu aluno, a minha aluna aí, antenada em matemática, já sabe que esse tipo de situaçãozinha, problema aqui, nós já enfrentamos, inclusive, em alguns momentos das nossas aulas, lá no primeiro ano, lá em 2019. E mais, precisamos desse assunto agora, recente, para poder, por exemplo, calcular a inversa de uma matriz. Está aí nas videoaulas disponibilizadas nesse encontro, por exemplo, né? Onde eu apresento a resolução lá das 2 questões da tarefa do 6º encontro, onde lá a ideia era encontrar a inversa de uma matriz. E para encontrar a inversa de uma matriz, um dos procedimentos recai em resolver um sisteminha linear. O detalhe é que lá você aprendeu a resolver, mas não sabia nome técnico para aquela situação. E agora você está tendo a oportunidade de aprender e reconhecer com segurança o que é uma equação linear, o que é, então, um sistema linear. O que eu vou fazer a partir de agora aqui com você? Eu vou apresentar para você as resoluções daqueles 3 primeiros sisteminhas aqui, ó. Esses 3 primeiros aqui, que são sistemas 2 por 2, 2 equações, 2 incógnitas, tá? Os demais modelos, sistemas 3 por 3, por exemplo, aula de sexta-feira. Beleza? Posso seguir? Beleza. Professor, o senhor vai deixar essas aulas salvas? A de Sim, sexta-feira, tá. aliás? Aliás, deixa eu conferir aqui, tá? Deixa eu conferir que está tudo bem com a nossa gravação. Ah, está gravando, ufa. Professor, Ah, sim. É porque eu não vou poder participar sexta-feira que eu vou viajar. Poxa, por Aí, quê, Gabriel? não é que eu vou ter que viajar urgente. Aí o senhor vai deixar Ah, gravado, né? sim, a não ser que aconteça alguma tragédia em termos de internet. Credo. Oi, fala, Amanda. É Amanda? é isso. Esse negócio de 3 por 3 que o senhor falou, eu não entendi. Ah, tá, aqui, ó. 3 por 3, eu quero dizer assim, ó. Vamos voltar aqui. Ixi, voltei demais. Voltei até demais. Aqui, ó.
Assim, ó, olha esse sistema linear. 3 equações, Aham. e no sistema, repare que aparecem 3 letras, x, y, z. Então, tá aqui um caso de um sisteminha 3x3. Uhum. Tá? Esses sistemas mais amplos eu vou te ensinar a resolver na aula de sexta-feira. Hoje eu vou trabalhar especificamente sisteminhas 2x2. Ah, tá, entendi. E assim, ó, já para te dar vamos dizer assim, uma certa tranquilidade, vamos dizer assim. Cara, as questões que vêm sendo abordadas nos últimos processos seletivos, a grande maioria, quando trata de sistema linear, são sisteminhas 2x2. De vez em quando, pinta um sisteminha ali 3x3, como eu falava agora há pouco para o Lucas. Tá? Então, se você aprender a ficar craque em resolver um sisteminha 2x2, dificilmente você vai ter um problema numa questão tratando desse assunto. Vamos nessa aqui então, rapidão comigo. Essa aqui tá de boa. Cara, esse sistema linear 2x2, ele tem uma característica massa. Uma das equações, a segunda equação aqui, ó, é constituída por apenas uma incógnita, só x. E aí, cara, convenhamos, por x menos 4 igual a 0, já encontra o valor de x. Olha lá, x igual a 4. É só trazer o 4 para o segundo membro. Ó. Ou, matematicamente, soma 4 do lado esquerdo, soma 4 do lado direito, pronto, isolou x, x igual a 4. Ah, mas eu preciso do y também. Sim. Aí você vai lá, substitui esse valor de x na equação de cima. Ó, substitui o x por 4. Dá menos meio? Olha lá. Será? Olha direito. 0. Dá 0. Isso, 0. Muito bem. Aqui, ó. Como é que eu resolvo essa equaçãozinha de primeiro grau? É só isolar o y, não é? 4 tá positivo, passa para lá negativo. 4 menos 4, Isso. 0. 0. Menos 2 está multiplicando, passou dividindo. Olha lá. Certo. Opa! Tá. PC, vai passar dividindo. Não fica 2 positivo, não? Não. Lembre-se, a matemática correta daqui para lá é o quê? Dividir os dois membros por esse carinha mesmo. Por quê? Porque menos 2 dividido por menos 2 vira 1 positivo. É o que eu quero aqui, eu quero que fique um y. É aí que você fala que o y ficou isolado. Tá? Então, você está dividindo lado esquerdo e lado direito pelo próprio multiplicador de y, portanto, pelo próprio menos 2. 0 dividido por menos 2, isso é 0. Pronto. Portanto, você escreve assim, entre parênteses, não é colchete, não é chaves, entre parênteses, você denota ordenadamente a solução desse sistema. Ou seja, geralmente, né, quando tem um sisteminha com x e y, primeiro é x, depois é y. Tá? Então, você vai colocar primeiro o valor de x, depois o valor de y, independentemente da ordem que você foi encontrando aqui os valores. Então, a solução é 4 e 0. É a solução desse sistema linear. Agora, vamos lá, cara. Não pode perder, bicho. Ou como é que perde a solução de um sistema linear desse? Para errar a solução de um sistema linear desse aqui, cara, você tem que estar muito desatento com as operações elementares. Esse lance de passar para lá multiplicando, dividindo, somando, subtraindo, é só isso, cara, que envolveu, mais nada. Apenas você teve que resolver 2 equações de primeiro grau. Essa que já estava prontinha e essa que você conquistou quando você trocou x por 4. Só isso. Olha o segundo exemplo. Bora resolver esse sistema linear comigo. Vou te apresentar 2 técnicas. O PC, Diga. aquelas regrinhas lá que a gente aprendeu, então, desse sistema, usa tudo aí, de sistema, nesse assunto. Qual regrinha você fala, Nicolas?
Igual, por exemplo, aí a gente fez a regra de substituição, não foi? Aham. No exemplo passado. Aquelas de substituição, adição, Isso, subtração, exato. São usa as mais. duas principais técnicas, Nicolas. Toda vez que você quer resolver um sisteminha 2 por 2, esses dois procedimentos são os dois principais procedimentos que você terá como opção. Né, entendi. Agorinha parece que o Lucas falou, não sei se foi o Lucas que perguntou, que pode ter mais de uma equação aí dentro do sistema, mais de duas. Sim, é o que eu falei agora há pouco. Nós vamos resolver na sexta-feira casos assim, tá? Sistemas lineares que têm mais de duas equações e, de repente, mais de duas incógnitas também. Ah, tá, beleza. Legal? Certinho. Então vamos nessa. Galerinha, qual que é a diferença desse sistema linear para aquele anterior? É que aqui eu não tenho aquela barbadinha, aquela facilidade de ter uma das equações com apenas uma incógnita, apenas uma letra. As duas equações aparece x, y, aparece duas incógnitas. Então não está tão simples aquele lance de encontrar o valor de uma das variáveis e em seguida encontrar o valor da outra. Mas tudo bem. Não é por isso que também vai ficar algo de grande dificuldade, não. Dá para matar aqui também com uma certa facilidade. Presta atenção no que eu vou te explicar aqui agora. Fique esperto. Em que consiste o método chamado método da adição? Olha o raciocínio que eu vou te explicar agora. Você vai pensar o seguinte: você vai somar os termos em comuns dessas equações. Portanto, você vai somar os termos em x, os termos em y e os numéricos. Vamos lá, soma aqui comigo. 3x mais x, 4x. y somado com 2y 3y. e 5 mais 0, 5. Cara, então você está formando aqui uma equação assim, ó, 4x mais 3y igual a 5. Por que que eu não estou satisfeito com esse resultado? Porque é o seguinte, o objetivo, cara, quando você soma as equações, é que um desses caras aqui, ó, ou o monômio em x ou o monômio em y, seja anulado, seja zerado. Você quer que ele desapareça. Por quê? Porque se um deles desaparecer, pronto, aí você passa a ter uma equação com apenas uma incógnita. Ô, PC, Eu posso multiplicar uma dessas equações por menos 1? Aí, ó o negócio melhorando. Boa, Guilherme. Você viu que somar direto não funcionou. Deu 4x e deu 3y. Nem x e nem y foi para o espaço. Então, não vai resolver somar diretamente. Aí, galerinha, a ideia do Guilherme é a ideia que vai ajudar, que é a seguinte. Olha quem é o multiplicador de x aqui, ó. 3. Ou seja, a parte numérica desse monômio é 3. A parte numérica desse monômio aqui é 1. Aqui, parte numérica é 1, parte numérica é 2. Olha essa proposta minha. Porque aí, nesse caso, aí a gente consegue excluir a incógnita y. Aí vai sobrar só a incógnita x para a gente calcular e somar as duas equações e chegar no resultado. Pronto. É isso, ó. PC, da onde brotou a ideia, cara, de multiplicar a primeira equação por menos 2? Brotou do seguinte, aqui eu tenho 1, sendo a parte numérica de y, quando eu multiplicar esse 1 por menos 2, tornará menos 2y. Olha lá. Ah, detalhe. PC, por que você colocou a equação entre parênteses? Cara, é porque o menos 2 tem que multiplicar todos os termos da equação. Se não multiplicar todos os termos, a equação que você teria escrito aqui seria incoerente. Ela não seria uma equação equivalente, idêntica à primeira.
para essa igualdade ser equivalente a essa, ou seja, ser a mesma igualdade, apenas forma diferente de escrita, é necessário multiplicar todo mundo. Então, o que eu fiz aqui? O chuveirinho. Menos 2 que multiplica 3x, menos 6x, menos 2 que multiplica y, menos 2y, e menos 2 que multiplica 5, menos 10. Aí agora eu vou lá, ó, e vou somar as equações. Olha aí o que vira. Menos 6x mais x, menos 5x, menos 2y somado com 2y, pronto, conquistei o que eu queria. Já era y, deu 0y, portanto, 0. E menos 10 somado com 0, menos 10. Aí, menos 5 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, divide os dois membros pelo próprio menos 5, x igual a 2. Volta aqui um pouquinho comigo. Eu escolhi multiplicar a primeira equação por menos 2 para poder chegar aqui e cancelar o termo em y. Conta para mim o seguinte, e se você quisesse cancelar o termo em x e não o termo em y, o que você iria fazer? Era Tem que só multiplicar por menos por 3. menos 3 embaixo. A segunda por menos 3, não é isso? Isso. Pronto, cara. Então você escolhe. Pode ser multiplicando a primeira ou multiplicando a segunda. Mais um detalhe. PC, tem casos em que, de repente, eu vou precisar de alterar as duas equações? Tem. Quer ver? Se aqui fosse 3 e aqui fosse um 2. O multiplicador de x é 3, o multiplicador de x aqui é 3, e aqui o multiplicador fosse um 2. E aí? Como é que é? Repete aí. O multiplicador de x é 3 e o multiplicador de x aqui é 2. Ao invés de 1, fosse 2. E eu sou insistente, eu queria zerar o termo em x. O que você iria fazer agora? Se lá é 3, aqui é 2, como é que você faz isso aqui ficar possível de ser zerado? IMC? Pronto, cara. É só você pensar assim, se é 3 e 2, como é que eu altero as equações? Por uma multiplicação. Opa, multiplicação me lembra de múltiplo. Fala para mim, quem é o menor múltiplo comum de 3 e 2? Hã? Ih, No caso é o... quem são os é o múltiplos de 3? Vai, 3, 9, 6? 3. 6, Ah, 6, 9. 6. não é só 9, somando de 3 em 12. 3? Ué. Quem são os múltiplos de 2? 2, 4, 4, 6, 6. É o 6. Ó, então É o quem que é o 6. menor? Quem que é o menor em comum? 6. É o 6. 6. Então, jovem, se aqui fosse 3, aqui fosse 2, você vai querer fazer esse trem aqui virar 6 e esse trem aqui virar 6. Como que do 3 vira 6? Multiplica por quanto? Do Por 3 dois. para virar 6, multiplica por 2. Por 2. E como é que o 2 vira 6? Multiplica por 3. Então, pronto, cara. Você multiplica uma equação por 2, a outra por 3. Aí você vai ter 6x, 6x, não vai? Isso. Nesse caso, tem sinais iguais, ao invés de somar, então, você vai subtrair as equações. A gente chama de método da adição, cara, mas entenda, o ato de subtrair é idêntico ao ato de somar. Então, o que acontece? Se aqui virar 6x, aqui virar 6x, se somar não adianta, vai dar 12x. Mas se subtrair, adianta ou não adianta? Adianta. Adianta, aí. Ah, PC, mas eu quero somar. Ó, então você só tomar o cuidado. Faz um ficar positivo e o outro negativo. Então, por exemplo, multiplica a primeira equação por 2 positivo e a segunda por 3 negativo. Por 3 negativo. Pronto. Aí você vai somar, vai zerar. Mas sempre lembrando, hein? Na hora de multiplicar, a equação tem que ser a equação inteirinha. Não é só onde você estava querendo, não. É tudo. Professor, aí no caso o senhor usou o 2 para multiplicar, né? Aí deveria ser só o 2 ou esse número varia? Ah, não, tá. Aqui foi o 2 porque, olha só,
aqui o y tinha multiplicador 1 e aqui 2. Se aqui no lugar desse 2 fosse 3, então eu usaria o menos 3 aqui para poder fazer virar menos 3, ó. Entendi. Então a escolha desse multiplicador vai depender de quem são esses multiplicadores da letra que você quer desaparecer com ela. Ah, entendi. Tá certo? Então, terminando, encontrou x igual a 2, como é que você acha o y? Volta nesta equação ou E nesta? substitui. Aí eu Substitui. eu tô optando em Professor. voltar na segunda. Oi. Só repete, fazendo um favor, por que que o 6x ficou negativo? Ah, O tá, 6x porque da aqui, ó. segunda etapa? Aham. É porque eu fiz menos 2 que multiplica 3x. Ah, sim. Entendi, Aí, entendi. negativo multiplica positivo, Uhum. negativo. E por isso que o 2y também ficou negativo. Né? Negativo, perfeito. Ah, sim. Ok. Beleza. Então tá, ó, x é 2, como é que eu encontro o y, PC? Você vai pegar esse valor de x e vai substituir na primeira ou na segunda. Eu estou escolhendo a segunda por entender que ela está mais fácil. Então aqui, ó, vai lá, troca o x por 2. Agora você tem outra vez uma equaçãozinha de primeiro grau, assim como você tinha aqui, ó. É só isolar a letra y. Então, o 2 está positivo, passa negativo. Esse outro 2 está multiplicando, vai dividindo. Por isso, y é menos 1. Portanto, conjunto de solução desse sistema linear formado pelo par ordenado 2 e menos 1. Tá aí a solução desse sistema. É tipo assim, você some com y e depois some com x? É aqui, ó. Você encontrou o valor de x aqui quando você sumiu o y, né? Uhum. Aí agora, o que você faz? Você vai pegar esse valor de x, então, já que agora você conhece ele, e vai substituir onde tem x na segunda equação ou na primeira. Eu escolhi na segunda por achar que a segunda equação está com a carinha mais simples. Ok. Aí onde tem x eu coloco 2. Uhum. Aí agora eu fico só com y como variável. Pronto. Dou sequência na resolução só isolando o y. Entendi. Chegou aqui, calculei o valor de y. Uhum. Tá bom. Aí, olha só, galerinha, o que que significa? Cara, você tem que dar significado para as coisas. O que que significa dizer que a solução do sistema é o par 2 e menos 1? Quer dizer o seguinte, cara, que quando você trocar o x por 2 e o y por menos 1, tanto nessa equação quanto nesta, estas igualdades serão verificadas como verdadeiras. Confere comigo. Trocou o x por 2. 3 vezes 2? Vamos? 3 vezes 2, 6. Troca o y por menos 1. Então ficou 6 somado com menos 1. Sim. Ué, isso é 6 menos 1. Mais menos não é menos? Uhum. 6 menos 1, pronto, verificou 5. Troca o x por 2 e o y por menos 1 na segunda equação. Ó, o que Fica que é 2. 2 que multiplica menos 1? Menos 2. E aí 2 ficou menos 2 2 menos 2, 0. 0. somado com menos 2, ou seja, 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Cara, isso é fazer aquele negócio chamado de prova real. Se não tivesse verificado ambas as igualdades, às vezes uma deu certo, a outra não, por exemplo, você errou algum momento da resolução, cara. Para ser solução do sistema, significa que tem que ser uma duplinha de valores que faça valer ambas as igualdades. Não pode ser só uma. Se for só uma, não é solução do sistema. Certinho? Certo. Certo. Galerinha, antes de eu te apresentar aqui o outro método da substituição, bora fazer o seguinte? Eu vou interromper esse momento, essa gravação aqui, e vou, daqui 5 minutinhos de intervalo, para que vá tomar uma água, vá ao banheiro, 5 minutinhos, eu mando outro link no grupo do Zap, para a gente dar sequência. Pode ser assim? Pode. Pode. Que aí dá uma aliviadinha aí. Ok. Não fica tão cansativo. Não, mas não tá cansativo não, tô de boa.
Oh, que massa, obrigado, Gabriel, que bom que você está gostando.